fechado uma entrevista com o Dr. Marcos Polon. Ele é advogado aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E eu me formei no ano de 1988 com o pai dele. O Polon era funcionário do Banco do Brasil e hoje o Polon, seu pai, já deve estar aposentado, né? Então, é um prazer, é uma emoção poder, que no ano de 88 ele tinha 7 anos de idade, né? E foi quando eu me formei com o pai dele, que é funcionário do Banco do Brasil e advoga também, o Polon. Nos 30 anos de formatura, nós se encontramos aqui no Quicão, né? E eu fiz até uma entrevista com ele. Então, eu tinha ligado para ele e falei, Polon, você está falando sobre o porte de arma, então vamos falar o que é preciso e quais são as classes profissionais que podem, através do decreto do presidente Jair Bolsonaro, usar o porte de arma. Então, ele vai cumprimentar os ouvintes da 98.3 do programa Lucas Correia. Ele fala em nome da OAB, né? Não sei se ele pode falar em nome da OAB, porque o presidente nacional da OAB é contra o armamento. Tá? Eu que estou falando, não é ele. Diz que ele é contra o armamento. Só que os países desenvolvidos, o índice de criminalidade é baixo, porque lá permite tirar o porte de arma para as pessoas que têm capacidade de poder andar armado. Tem equilíbrio emocional, não vai fazer besteira com uma arma de fogo na cinta ou em qualquer lugar do corpo. Então vamos cumprimentar o Polon, advogado aqui no estado de Mato Grosso do Sul, filho do meu amigo Polon, que se formou comigo. É um prazer poder tê-lo aqui ao vivo, doutor Polon, Marcos Polon. Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes. É uma grande satisfação poder estar aqui contigo, principalmente para falar de um tema que até muito pouco tempo atrás era proibido até que se comentasse. Uhum. Eu me lembro da colação de grau de vocês, tenho muito carinho pela turma do meu pai, todos os 88, dele, 30 anos, cara. E o que acontece com a legislação armamentista no Brasil? Igual você comentou, o presidente nacional é desarmamentista, não é bem assim. Ele não se manifesta publicamente de forma favorável. E nesse ponto eu queria abrir um espaço para agradecer a coragem do nosso presidente estadual, Mansur Elias Carmouche, que foi uma das únicas, foi a primeira OAB a se manifestar favorável ao porte de arma para advogado, depois que saiu o decreto. A precursora lá atrás, antes do decreto, foi a OAB do Amazonas, depois a nossa aqui, e quando saiu o decreto, a primeira a dar nota pública elogiando o porte de arma para advogados foi a OAB do Mato Grosso do Sul, que foi acompanhada pela OAB do Tocantins. Qual que é o cenário hoje? Quase todas as outras ainda não se manifestaram oficialmente, as estaduais. A do Paraná já se manifestou contra. Contra? Contra. É absurdo você pensar isso, mas a do Paraná mas já olha, se manifestou contra. Eu era contra, eu também era contra, porque não é todas as pessoas que têm equilíbrio de andar armado, só que é sujeito a passar por teste psicológico. Exatamente. Agora, tem pessoas que, mesmo passando por teste psicológico e andam armado, no momento ali de bobeira, perde o equilíbrio emocional e faz besteira. Só que depois que me passaram pelo WhatsApp e passaram informações concretas de que os países desenvolvidos, aonde pode-se usar o porte de arma, o índice de crescimento de criminalidade é bem baixo com arma de fogo, aí eu passei a ser a favor. Sim, o que acontece? Nós temos duas barreiras grandes em relação a isso aí. A primeira é ideológica. Nós fomos criados, depois dos anos 2000 para cá, de uma cultura totalmente desarmamentista. Então, só citar a questão do armamento já é um tabu. Eu cumprimento a sua coragem de abrir o espaço para a gente estar tratando desse tema, porque tem alguns lugares que eu fui convidado para dar palestra ou dar entrevista, e quando ficam sabendo qual é o tema ou qual é a minha posição, cancelam. Para. E o outro ponto é o técnico. Ninguém estuda. Tá? A grande maioria dos especialistas são especialistas de coisa nenhuma, inventam números, não tem parâmetro. Tá? Existe até um estudo sério feito nos Estados Unidos, denominado Mais Armas, Menos Crimes, que ele estabelece uma relação entre o maior número de armas lícitas com a diminuição de crime. Mas, pegando o link do que você me falou, dos países desenvolvidos, quando a gente pensa em países mais armados, logo vem à mente os Estados Unidos, a Noruega, o Canadá e a Suíça. Aí o pessoal, a primeira coisa que falam é, mas você não pode comparar esses países com o Brasil. É outra cultura, é um pessoal mais culto. Isso já é um pouco de síndrome de vira-lata. Mas vamos pegar esse negócio aí e vamos comparar com o pessoal daqui. Vamos comparar com o Paraguai, vamos comparar com o Uruguai, que são realidades parecidas. O único país que parece conosco no desarmamento é a Venezuela, e a gente está vendo lá como é que está. Verdade. Então, o Paraguai e o Uruguai são países mais armados que o Brasil em relação às armas lícitas, e os índices de homicídio desses países é bem inferior ao nosso, considerando aquela relação por 100 mil habitantes.
Eu acho o seguinte, olha, Paulo, eu acho, se o Brasil conseguisse, se o presidente Jair Bolsonaro conseguisse uma segurança 100% para o povo brasileiro, aí eu sou contra o porte de arma. Mas acontece que tem a banda podre da segurança pública que fica em conluio com o narcotráfico e os bandidos. Então, por isso que eu acho que é permitido o porte de arma. Eu, por exemplo, não ando armado. Exato. Eu, por exemplo, não ando armado. E olha que eu já fui provado várias vezes, sabe? Sim. Então, eu queria que você falasse quais são as classes que o presidente Jair Bolsonaro autorizou a tirar o porte de arma. É claro que é para tirar o porte de arma, tem que fazer teste psicológico, tem que provar não é tão simples quanto o equilíbrio emocional da pessoa, né? Exato. Uhum. O que acontece? Primeiro, isso é um mito, da questão de querer relacionar o combate ao crime com o porte de armas. Eu não compro uma jaqueta para combater o inverno. Eu compro uma jaqueta para me proteger do frio. Verdade. Eu não compro uma arma para combater a criminalidade. Verdade. Eu compro uma arma para me proteger da criminalidade. Verdade. O ex-presidente da OAB São Paulo, chama Luiz Flávio Gomes Durso, ele deu uma declaração algumas semanas atrás dizendo o seguinte: pretender liberar a arma, armar o cidadão para combater a criminalidade está errado. E eu concordo, está errado. O objetivo não é combater a criminalidade. É verdade. Você não vai pôr uma arma na cintura e sair na rua achando que você é o Rambo. Isso aí é para você proteger a você e a sua família num caso extremo, como eu sei que você já passou e muitos dos brasileiros passam, porque os índices de homicídio do Brasil são superiores a algumas guerras declaradas no mundo. Verdade. Então, o que acontece? Em 2003, quando veio o famigerado Estatuto de Desarmamento, tirando do cidadão o seu direito de defesa, e nós, e você também, fomos criados numa época onde se conseguia posse e o porte com uma certa facilidade. Verdade. Meu pai tinha, o pessoal aqui tinha, e o pessoal não saía se matando na rua. Uhum. E aí criou-se um mito de que o fato do cidadão de bem estar armado ia virar um banho de sangue nas ruas. E as pessoas vieram acreditando nesse mito. Nós viemos imersos nisso aí até a vinda do presidente Jair Bolsonaro, que vem e dá ao cidadão mais liberdade. Porque eu gosto de frisar o seguinte: eu tenho um canal no YouTube que trata desse tema, e sempre a gente fala, quando você está falando de arma de fogo, você não está falando simplesmente de arma de fogo, você está falando de liberdade. Liberdade do cidadão, porque um Estado que não confia no seu cidadão para estar armado, com medo do que ele vai fazer, não tem legitimidade para estar lá. Um dos primeiros que a gente tem que se defender é do autoritarismo, igual, por exemplo, vou dar um exemplo de hoje. Na Venezuela, o quadro é daquele jeito porque o cidadão não tem como se defender do Estado. Então, o que acontece? Vem o presidente Jair Bolsonaro e inverte essa máxima do desarmamento absoluto, que era o que a gente vivia, essa cultura, e passa a acreditar mais no cidadão. Quais são as críticas? Agora está liberado. Teve colega, eu luto muito pelo porte de arma para advogado. E aí é importante frisar também que quando a gente fala de porte de arma para advogado, nós não estamos falando de portar armas, mas sim tratamento isonômico. Por quê? Promotores e juízes já têm como prerrogativa. Por que o advogado não tem? Já que o artigo 6º do Estatuto da Advocacia diz que não existe hierarquia entre essas classes. Então, alterando essa cultura, algumas pessoas começaram a me ligar: então agora só porque eu tenho OAB eu posso ir na loja e comprar uma arma, como quem compra uma faca. Não é assim, gente. Não é assim. Tirar porte passa por um rol de requisitos muito complexos, tá? Primeiro, para você poder pleitear porte, você tem que ter uma arma registrada. Para ter uma arma registrada, você tem que se submeter ao artigo 4º do Estatuto de Desarmamento, que determina que você tem que ter ocupação lícita, residência certa, passar por um exame de aptidão psicológica, passar por um exame de aptidão técnica, que é com o disparo da arma, que não é fácil de passar. Depois disso, você tem que pegar todas as certidões de todas as justiças e juizados existentes para demonstrar que você não tem antecedente nenhum. E mais, você não pode ter nenhum processo criminal contra você e nem inquérito. Nem inquérito. Tem que tirar um atestado de bons antecedentes e idoneidade moral. Tudo. É isso. Você tem que estar mais limpo que o alvorecer da manhã, vamos dizer assim. Alvo que nem a neve. E aí você, depois de um procedimento administrativo, vai adquirir uma arma de fogo. Tendo uma arma registrada no SINARME, que é a Polícia Federal... Agora, me diga uma coisa. Se o cara for no Paraguai e quer comprar uma arma no Paraguai, pode registrar e pode fazer o porte? Não, não pode. Não é assim, não. O sistema de importação demanda um procedimento longo e complicado. Antes, só atiradores e setores da segurança poderiam importar. E também antes, só poderia importar modelos que não tinham o equivalente aqui no Brasil, que é o chamado monopólio que existia. Esse decreto quebrou também o monopólio e hoje você, cidadão, pode sim importar uma arma de fogo de uma qualidade superior, mas você tem que pedir autorização e passar por todo um processo que recomenda-se que se utilize um despachante, que é muito complicado, se submeter a todas as guias de autorização, desembaraço aduaneiro e por aí vai. Não é simplesmente atravessar a fronteira e comprar uma arma.
Mas voltando na questão do porte. Você tem uma arma registrada no Sinarme, certo? Aí você vai para o artigo 10º do Estatuto do Desarmamento, que vai dizer que você tem que estar em situação de perigo ou exercer atividade de risco para poder pedir o porte. Aí você vai ter que passar por um novo psicotécnico e uma nova prova prática que é diferente. No meu canal eu mostro como é que essa prova prática é o chamado alvo de 4 cores. E eu vou falar para vocês, meus amigos, o alvo de 4 cores não é fácil de passar. Tá? É uma prova complicada, você tem que dar disparos sucessivos em um alvo com 4 cores nas cores cantadas pelo instrutor. Além disso, digamos que você obtenha esse porte de arma de fogo. O porte no Brasil, ele é limitado, você não pode ir em aglomerações, regra geral, festa, você não pode beber, você não pode portar ostensivamente, o porte é velado. Então, quando você pretende portar uma arma de fogo, não é porque é bonito, não é porque é legal, não é porque você gosta, é porque efetivamente você precisa, porque isso vai restringir o seu cotidiano e te impor uma responsabilidade muito grande. Verdade. Então não pense que é assim, agora eu vou atravessar a fronteira e vou comprar uma arma, porque não é. Ainda está muito restrito, só tirou o seguinte, isso é muito importante que se frise. No sistema anterior, o agente público da Polícia Federal tinha total discricionariedade para dizer se você precisava ou não do porte de arma. E o que isso significa? Ainda que você tivesse um boletim de ocorrência de ameaça, ainda que você tivesse tomado um tiro, ainda que você tivesse sob ameaças e provasse isso, ele poderia simplesmente negar o seu porte de arma. Ainda? E mais, caçá-lo a qualquer tempo, porque era uma mera concessão, você não tinha esse direito, e mais ainda, limitar no espaço territorial. O que o decreto fez, em última análise? Ele criou um critério objetivo, que as pessoas que obedeçam esse critério objetivo e estejam inseridas no rol do artigo 20, presume-se que adimplem essa situação, presume que a situação é de risco. Então, você não vai ter mais esse problema. E outra, agora o porte é direito seu, então você vai ter ele por 10 anos. E para poder revogar, inverteu-se o ônus da prova. Então, não é que acabou com a necessidade de provar, só inverteu. Agora, o agente da Polícia Federal vai ter que provar que você não cumpre os requisitos e vai ter que provar que você deu um motivo a perder esse porte, que vai valer agora por 10 anos. Agora, Marco Polo, eu quero que você fale quais são as classes que esse decreto permitiu o uso de arma de fogo. Bom, além das já existentes no artigo 6º do Estatuto de Desarmamento, ele trouxe no artigo 20, que vai ter presumido, considerado atividade profissional de risco, o instrutor de tiro ou armeiro, nada mais óbvio, o sujeito trabalha com arma de fogo, então é perigoso ele transitar sem poder se proteger. O agente público, inclusive inativo, da área de segurança, da agência de inteligência, da administração penitenciária, do sistema socioeducativo, que exerça atividade com poder de polícia, órgãos policiais das assembleias legislativas, órgãos policiais das assembleias legislativas. O que é isso? Porque a Assembleia já tem ali, na recepção da Assembleia tem o segurança ali, não tem? Exatamente. Então, esse aí já tem arma, né? Só tinha porte de serviço, posse de serviço. Ele podia portar arma enquanto estivesse ali dentro. Agora ele já pode sair armado. Isso, agora desde que ele tenha uma arma no seu nome, no Sinarme, ele pode pleitear o porte na Polícia Federal com base nesse artigo aqui. Agora, o interessante é o seguinte, imagina o sujeito é segurança da Câmara, porta a arma o dia inteiro para defender os legisladores, cria, assim, inimizade ali no exercício da sua função, porque ele está ali para impedir que o mal aconteça. Agora, na hora de ir embora para casa dele, ele pega e coloca a arma no armário e vai a pé, sozinho. Aí não tá certo, concordo, verdade. Então, é uma questão de bom senso. Se você analisar esse decreto, é uma questão de bom senso. Verdade. Aí continua. Detentor de mandato eletivo de todos os poderes. Então, vereador, deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito, prefeito, governador, presidente da República, senador, eles podem andar armados. Eles podem pleitear o porte. O porte de arma. Aí os oficiais de justiça, que como a gente que trabalha com direito sabe, é mais perigoso, dependendo do lugar, ser oficial de justiça do que ser policial. É verdade, é verdade. Agente de trânsito e, no inciso 3º, o advogado. Agente de trânsito seria o quê? O guarda, do Tetran, guarda de trânsito. O guarda de trânsito seria... guarda de trânsito, hoje o trânsito já é o suporte da guarda de trânsito, a polícia... Aqui é a polícia militar. Como que se fala? A polícia militar, a guarda municipal, né? Isso, lá em Campo Grande a gente tem a guarda municipal de trânsito, né? Que é os amarelinhos, a gente fala. Lá em São Paulo também. Esses aí, por conta do presumido risco, podem pleitear. Aí segue os advogados e os proprietários de estabelecimento que comercialize arma de fogo, nada mais justo, ou de escola de tiro,
dirigentes de clube de tiro, empregado desses estabelecimentos, profissional da imprensa que atua em cobertura policial, aí você pode escolher, você vai tirar como advogado ou como profissional da imprensa. Mas viu, Polon, mas se o cara não atua sendo repórter policial, por exemplo, eu não sou repórter policial, mas muita coisa que eu falo aqui desagrada o ímpio, porque eu levo o evangelho. Evangelizar é você anunciar o que é certo e denunciar o que é errado. Então as pessoas estão fazendo coisa errada, pode me odiar, e as pessoas estão fazendo coisa boa, pode me amar. E aí, eu não tenho direito de tirar o porte de arma nessa situação? Só se eu fizer reportagem policial? Então. Aí que abre os parênteses. Gente, eu quero dizer que eu não tenho porte de arma e nem vou tirar porte de arma, tá? Minha fé está em Deus. Mas é um exemplo que eu estou passando aqui para o Polon. Exato. Bom, o decreto é restritivo, então ele dá esses direitos, mas você não pode ter interpretação ampliativa. Então, se você, e eu já vi reportagem policial sua, com base nisso você poderia. Agora, fixando que você não faz cobertura policial, então não tem, porque presume-se que o repórter da linha de frente da reportagem da cobertura policial esteja com risco presumido. Mas para os profissionais de imprensa que não fazem cobertura policial e sintam-se ameaçados, porque eu vou te dar um exemplo. Tem um negócio, um esquema envolvendo determinado órgão do governo. Você começa a denunciar. Você vai sofrer ameaças. Claro. Aí você entra naquela regra geral do artigo 10º, parágrafo 1º do Estatuto de Desarmamento, que é você demonstrar que você está em situação de risco. Então, veja, a questão desse decreto, ele não tirou da Polícia Federal o poder de definir quem tem ou não. Ele só estabeleceu critérios objetivos para determinadas categorias, dizendo que para essas aqui, presume-se que já existe isso, podendo a polícia provar que não tem, ou se você não está aqui, você provar que tem, daí volta na regra anterior. Certo. Aí continua o conselheiro tutelar, que a gente sabe, as boca quente que o pessoal do conselho tutelar enfrenta. Verdade. Motorista de empresa de transporte de cargas ou transportador autônomo de cargas, então os caminhoneiros, que a gente sabe que estão no ermo aí, precisa se defender. Motorista de ônibus, pode? Motorista, por exemplo, motorista do Expresso Queiroz, motorista da Aviação Mota, motorista de empresas que prestam serviço no estado, fora do estado. Quer dizer, trabalham para a empresa, o motorista de ônibus pode tirar? Só pode? O motorista de carga. Só o de carga? O motorista de ônibus, ele precisa se submeter aos requisitos gerais lá do Estatuto de Desarmamento e demonstrar que tem a efetiva necessidade ou situação de risco. Aí o proprietário, o empregado... Taxista, e taxista? O taxista também não pode. Taxista não pode? Não pode. Rapaz, agora meu pai morreu... perigosíssimo. Agora eu vou te dar uma coisa. Meu pai morreu matado para roubar o carro. O carro dele atolou dia 10 de janeiro de 79. E no dia seguinte eu fui lá buscar o carro. Acabaram com ele para levar o carro. Por Deus que o carro atolou, depois nós vendemos o carro. Taxista não pode andar armado. É recém aqui, ó, no ponto aqui do lado aqui, ó. O amigo meu também, os caras mataram ele como taxista, no exercício da sua profissão. Então aí houve não tem como o taxista, não tem um meio como o taxista tirar o porte de arma, homem? Ele pode pedir com base no Estatuto de Desarmamento. Pode, só que ele não foi contemplado aqui. Então é uma questão de então, mobilização. Foi uma omissão aí do decreto, hein, presidente? Então, o que acontece? O pessoal tem que se fazer ouvir. Nenhum direito cai do céu. Verdade. Por que veio esse decreto? Porque os atiradores, aqui era chamado decreto dos CACs. A gente achava que isso ia mexer no atirador esportivo. Eu sou atirador esportivo, eu esperava que tratasse só dos atiradores esportivos. Até eu milito em relação ao porte de arma para advogado já há bastante tempo, eu não imaginava que ia vir desse jeito. A gente gostaria que viesse, tinha informações que viria, mas a gente só vai saber quando publica, né? Então, o taxista e o motociclista, o que ele tem que fazer? Quais são os meios que ele pode requerer o porte de arma? Ele vai ter que demonstrar para a Polícia Federal a necessidade. Isso, e tem outra coisa. Se a gente for parar para pensar com bom senso, viver no Brasil é situação de risco. Não tem uma profissão que você não está ameaçado de tomar um tiro. Verdade. O sistema de segurança nosso está falido. Eu volto a repetir. Morrem mais de 60 mil pessoas por ano assassinadas no nosso país, tá? E são armas ilícitas que fazem isso, tá? Não são armas regulares. E outra, se esses índices são superiores às zonas de guerra. Agora eu pergunto para você acha que alguém vai pegar e pagar 3 vezes mais numa arma do que ela vale no mercado negro, se submeter a todo esse processo que é difícil, saber que sacou a arma, ele já sai devendo o dinheiro, porque ele vai precisar contratar advogado, ainda que esteja certo. E aí ele vai pegar aquilo para cometer um crime e ter que gastar com advogado e tudo. Então o bandido já está armado. É verdade. Quem pretende ter o direito, não necessariamente se armar, mas ter o acesso para gerar no bandido a dúvida,
É o cidadão de bem, isso não vai aumentar a criminalidade. Porque na nossa época, aqui em Dourados, a gente dormia com a porta destrancada e a janela aberta e ninguém era doido de pular para dentro, porque o Dourados tinha uma tradição armamentista. Não é Dourado, não é do seu tempo, rapaz. Eu era criança, o Mato Grosso, antes da divisória, Lei Complementar 31 de 11 de novembro, foi? De 1977, dividiu o estado, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aquela época era a lei do 44, não era 38. Todo mundo aqui andava armado. E você vê, ó, naquela época, ninguém destratava ninguém no trânsito, porque você sabia que o outro carro também estava armado. Ninguém invadia a casa de ninguém, ninguém dava uma de valentão. Por quê? Criava-se a cultura de que existe a possibilidade de que a outra pessoa também esteja armada. Então, o cidadão armado, ele, por regra, é mais ordeiro, porque para chegar no ponto de tirar porte, ele tem que se submeter a uma série de quesitos muito complexos e uma exigência muito alta. O psicotécnico para posse e porte não é fácil. Não é qualquer um que passa. Você tem que demonstrar um perfil psicológico adequado. E aí, continuando, é certo, tem muitas classes que não foram abrangidas aqui, mas está em tramitação já há muitos anos na Câmara dos Deputados um decreto para revogar o Estatuto de Desarmamento, readequar ele à realidade brasileira e expandir esse direito. Só que o que acontece? As pessoas não se envolvem. Você precisa se envolver. Vai no YouTube, procura os canais que tratam desse tema, se inscreve no canal, isso ajuda na repercussão. Cria grupo de WhatsApp para tratar do tema. Por exemplo, existe um grupo muito forte de porte de arma para vigilantes. Existe um grupo muito forte de porte de arma para caminhoneiro, para taxista. Gerente de banco também não tem. Porque gerente de banco é o seguinte, o cara vai lá, deixa eu ilustrar aqui, o cara vai lá no banco, faz o cadastro, aí o gerente fala assim, você tem o direito de fazer um financiamento no valor de tanto. Aí fez o cadastro, com base no cadastro do cara. Cadastrar o cara é saber o que o cara tem. Saber se o cara tá com o nome limpo ou não. Cadastrou, falou, bom, o olerite dele é isso aqui, dá para ele pagar. Aí, de repente, o cara passa a não pagar. O gerente liga para ele, manda um aviso, falando, você tem que vir acertar. Aí o cara não acerta, o gerente manda executar. Aí o cara fica indignado. Você sabe que o diabo é astuto, né, Polão? Exatamente. O cara fica indignado e ainda pode querer lá ameaçar o cara. Não é verdade? Não vamos tão longe. A própria atividade dele, ele mexe com dinheiro. Mas... Quem tem a chave do cofre é o gerente do banco. Quantos gerentes não são sequestrados no Brasil aqui para gerar assalto? Então, a verdade é o seguinte, morar no Brasil é situação de risco hoje. Aí o decreto continua, proprietário ou empregado de empresa de segurança, e esses aqui são os vigilantes, conforme eu tinha te dito. Os vigilantes se mobilizaram, tem canais de vigilantes, tem movimento de vigilantes, porque não faz sentido. Você o dia inteiro com a arma na cintura, então o Estado te considera apto. Na hora de voltar para casa para defender a sua vida e o seu patrimônio, você não pode, mas o de terceiro pode. Verdade. Engraçado que a maioria dos desarmamentistas do Brasil, eles andam com seguranças armados. Agora, o cidadão que não tem dinheiro para pagar a segurança armado fica na chuva, né? Verdade. E aí ele segue guarda portuário, que é como... parecido com os demais, integrantes do órgão judiciário, que exerce função de segurança, integrante do Ministério Público com função de segurança, os membros, juízes e promotores já estão nas suas leis orgânicas e no Estatuto do Desarmamento, como eu falei para você. A gente luta ainda que os advogados tenham alterado o Estatuto da Advocacia para constar no artigo 7º como prerrogativa a posse e o porte de arma por questão de isonomia, aí já não é mais questão do armamento. E aí ele continua, que esses aqui são o que a profissão presume-se de risco. Ele faz o rol dos que ele entende que ameaça a integridade física. Aí caçador e colecionador de arma de fogo, com registro do Exército. Quem mora em imóvel rural. Produtor rural, Produtor rural. E aí, no artigo 26, inciso 8º, ele traz a regulamentação do atirador esportivo, que está no inciso 8 do artigo 6 do Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento dizia que o atirador esportivo ele podia portar arma de fogo. Só que isso nunca foi regulamentado. Desde 2003 até hoje não foi regulamentado. Hoje regulamentou, então o atirador esportivo, pelo próprio CARF dele, o registro que ele tem no Exército, ele não pode portar livremente, tá? Ele pode ir da casa dele para o lugar de treino, tá? É o que a gente chama porte de trânsito. Se o atirador esportivo quiser portar livremente, ele vai ter que se submeter a todas essas exigências e pedir o porte como atirador esportivo na Polícia Federal, não tendo a necessidade de comprovar a necessidade do artigo 10º, parágrafo 1º, porque ele já é atirador esportivo. Mas ao contrário do que algumas pessoas acreditavam, porque toda atividade do atirador esportivo, Lucas, é regulamentada pelo Exército, tá? E ao contrário do que o pessoal pensava, que os atiradores esportivos iam ter o porte regulamentado pelo Exército,
o decreto deixou bem claro que quem vai expedir é a Polícia Federal. Então, essas são as categorias. Porte de 10 anos, tá? Porte de 10 anos e depois de todas essas exigências que eu falei, e em todo o território nacional. Mas aí é importante atentar para uma coisa que veio na alteração do decreto, porque veio o decreto e depois veio uma alteração do decreto. Os proprietários de imóvel rural, os empregados rurais, quem reside em área rural, porque o texto aqui é quem mora em área rural. Então, o produtor rural, fala assim, ou seus empregados, que pretenderem o porte, esse porte vai ser delimitado pela Polícia Federal. Então, provavelmente vai ficar circunscrito ao município onde fica o imóvel rural, a não ser que você demonstre que tem mais de uma fazenda e transita entre elas, mas é para atender aquela região onde você mora ali no ermo, sozinho, sem atendimento da polícia. Não, e hoje em dia, faz tempo que não acontece isso, mas o que acontece? Acabou que tem uma máquina colheitadeira, tem um trator e tem ali alguma coisa, de repente chega um bando e mete arma em todo mundo, leva o trator, leva tudo, e aí, como que fica? Não tem como se defender, né? Mais que isso, Lucas, o defensivo agrícola custa uma fortuna. Você, Verdade. num assaveiro, consegue pôr 100, 200 mil defensivo agrícola. Verdade. Então, quem que vai defender isso aí? Você vai chamar a polícia. Se hoje na cidade é 30 minutos para um 90 chegar na tua casa, Verdade. Imagina lá no campo, nem ligar você não consegue. E aí, para você poder transitar... É interessante também o seguinte, a posse de arma de fogo, que é ter a arma, tá? Ter a arma e não andar com ela, já permite ao produtor rural andar com ela em toda a sua propriedade. Seja a arma... Pode colocar na cinta? Pode colocar, pode ser porte ostensivo, inclusive. Pode pôr aquele cinto do Billy the Kid aí, pendurá-lo na cinta, pegar a sua espingarda 12, pendurar nas costas. Pode tirar porte de arma de 12? Não, porte não. Eu estou falando da posse rural. Ah, tá. Então, você, dentro dos limites da sua propriedade rural, todo o seu acervo de posse, todas as armas que você tem de posse, você pode andar em toda a extensão da propriedade. Passou da cerca, não pode mais. Agora, o porte de armas são só para armas portáteis, armas de mão, então, portáveis, perdão, porque portátil é outra coisa. O decreto também define isso. Arma portátil é toda aquela que você carrega sem a ajuda de caminhão ou caminhonete. Então, aquelas metralhadoras que tem ponte dentro da caminhonete não é arma portátil. Elas é R15 não, né? Que A R15 avião, é portátil. Não. Tudo que você consegue pegar na mão e carregar é portátil. E tudo que você consegue segurar com uma mão só é de porte. Então, para porte, o produtor rural ele vai ter que ter uma arma pequena dessa de porte, uma pistola, um revólver, e entrar com um procedimento na Polícia Federal, e essa sim ele pode sair da propriedade e portá-la efetivamente. Já falamos de todas as classes que pode tirar o porte ou não? Está faltando ainda? Todas as categorias. Já falamos? Falamos todas. Então tá, tem uma ouvinte aqui, a nossa ouvinte, Silvia Sítio Capão. Capão Bonito? É Capão Bonito? Ela pergunta, Lucas, excelente a entrevista. Por favor, gostaria de saber quanto vai custar esse porte de arma e onde se tira esse porte? Tira na Polícia Federal, né? Exato. Quanto que sai mais ou menos o custo? Porque tem que fazer teste psicológico, tem que pagar uma taxa para o governo federal. Isso. Você acha que um porte de arma custa quanto hoje? Vamos pegar por partes. Tá? Primeiro, para você portar, você tem que ter. Para você comprar, você vai ter que fazer o exame técnico e o psicotécnico, que gira entre R$200 e R$300 cada. Então, primeiro, Silvia, tem que fazer o exame psicológico, para depois a Polícia Federal te dar autorização para você comprar a arma. Isso. Aí já gasta quanto de teste psicológico? Já gasta quanto aí? Entre o psicológico e o técnico, algo em torno de R$500. R$500? R$500. Tá. Aí compra a arma. Não. Aí você vai ter que pegar todas as certidões de bons antecedentes de todas as justiças. Ixi. Aí você vai entrar com processo na Polícia Federal. Você não pode estar devendo. Não pode estar devendo para o município, nem para o Estado, nem para o governo federal. Tem que tirar uma certidão negativa de tributos. E depois uma certidão negativa provando que você nunca matou ninguém, que não tem crime na justiça contra você. E não tem débito também. Não, dívida até dá. O que não pode é ter nenhum crime. Tá? Não pode ter nenhum crime. Dívida pode ter. Dívida pode ter. Principalmente porque aí tira quem tá toda devendo a certidão, tá mais gasta ameaçado. 300 conto, tira toda a certidão, aí pode, aí a Justiça Federal, aí a Polícia Federal vai dar autorização para você comprar a arma. Aí você preenche um requerimento no site da polícia, faz uma declaração de efetiva necessidade, veja, não é você não tem que provar, só declara, mas de forma verdadeira, por que você acha que você tem que ter uma arma? Aí você recolhe uma DARF de aproximadamente R$94, R$98, é uma guia deles lá. Aí eles vão te autorizar a comprar arma, você vai comprar, vão te dar a nota fiscal, você vai registrar, aí a polícia vai autorizar você buscar e levar para o endereço que você disse que ela ia estar. E ela não pode sair desse endereço em hipótese alguma. Essa é a posse. A Polícia Rodoviária Federal, esse dinheiro, quanto que recolhe de taxa para poder tirar o porte? É a Polícia Federal. O porte já é um outro processo. A posse é R$98. O porte... Não, o registro é 98. Isso. O mais 300 já deu 400. E o porte? O recolhimento do porte, quanto paga mais?
todo o procedimento administrativo da posse, ele vai gerar entre R$500 e R$600. Se você contratar um despachante, ele vai te cobrar entre 800 a 1.000 para fazer esse trabalho para você. Vai ganhar aí uns 300, 400 conto em cima. Aí... Fora o valor da arma. Calma, não chegamos na arma. As armas, você vai conseguir uma arma boa hoje no Brasil, a partir de R$2.500 a R$5.000. Com R$5.000 você compra uma pistola muito boa. Aí você já tem a posse. Essa pistola boa seria aquele 14 tiros, 7,65, 9mm. Esse é o preço de uma 380 Taurus, uma pistola boa, de 15 tiros, tem de 15, tem 19, é mais ou menos faixa de 4 a 4.500. Como é uma no arma... Brasil, 4.500. Como é uma arma de posse... Já com mais quinhentão sem pagar despachante, já foi para 5 pau. 5 pau, E aí? Como é uma arma de posse, ela não precisa ser tão compacta. Para defesa residencial, aí você pode comprar uma com até 20 disparos. Mas e o que acontece, então? Depois que você tem a posse, você vai para o porte. Aí você vai fazer um outro exame técnico, que é o alvo 4 cores, que é um exame difícil, não é fácil. O que é esse alvo 4 cores? Deixa eu ver se eu entendi. Alvo, tá bom. Aqui tem um alvo na minha frente, na tua frente. Tem 4 painéis, cada um, vermelho, preto, branco e amarelo. Aí o cara vai mirar para acertar nos 4, seria isso? Isso. Para você comprar é um alvo humanoide, é como se fosse uma cartolina desenhado, um bandido apontando uma arma para você. E você tem que atirar no meio, ter 70% de aproveitamento. O alvo 4 cores também, só que ele é assim, uma cartolina, menor que uma cartolina, tipo um papel A4, com outros quadradinhos mais ou menos desse tamanho assim. Deixa eu mostrar para o pessoal que está assistindo a gente no Facebook, vai assistir no meu canal depois. Depois eu vou pôr esse vídeo no meu canal do YouTube. Pode pôr, e aí tem o azul, o amarelo, vermelho e o verde. E o instrutor lá que vai te fazer o exame, você vai ter 5 segundos para disparar 2 disparos em cada um. Então ele fala, amarelo, vermelho, aí 2 no amarelo, 2 no vermelho. Verde, azul, 2 no azul, 2 no verde, 2 no azul. E tem que ser na sequência correta. E você tem que acertar no centro, porque senão você não passa. Bicho, e é um exame, tem que ser bom. É um exame difícil. Mas aí então, meu amigo, só o nosso presidente Jair Bolsonaro, que foi pro exterior lá e pegou uma metralhadora lá, não errou um tiro. O cara tem que ser bom. Por isso que eu recomendo quem quiser comprar e quem quiser fazer o exame de porte, que vá treinar antes. Tem que treinar. Tem que treinar antes, porque senão não passa. Tá? Não é tão simples assim. Tá? E mesmo depois de comprar ou de pretender portar, mantenha-se treinado todos os dias, porque quando você passa a portar uma arma de fogo, a sua conduta tem que mudar. Você não pode estar com uma arma no carro ou na cintura, ainda que de porte velado, e toda hora com a cara dentro do celular sem prestar atenção no seu redor. Porque senão você é um alvo fácil do mesmo jeito. É verdade. E interessante, você perguntou que arma que é essa, né? Uma 380 ou um 762. O decreto, ele alterou a questão da restrição de porte, de calibres. Desculpa. 38, pode comprar um 38? Pode comprar um 38. 22, 38. Ainda existe aquela arma tal do 44? Ainda existe. Tem essa arma? Ela era de calibre restrito até algumas semanas atrás. O que acontece? Isso é uma história bem interessante, se você me permitir. Por que existe calibre restrito no Brasil? Isso é um absurdo. Na década de 30, quando Getúlio Vargas deu o golpe da ditadura Vargas, houve uma insurgência constitucionalista pelos estados de São Paulo e do Mato Grosso na época. Até teve bastante gente de Maracaju que participou dessa guerra civil. E a Força Militar Estadual, que é a Polícia Militar hoje de São Paulo, ofereceu uma resistência muito grande ao governo federal. Então, o que o Getúlio fez? Ele passou, por decreto, a limitar o poder de fogo das polícias estaduais, das forças estaduais. Então, o policial militar só tinha acesso ao 38, ao 22 e 32, que são calibres fracos, frente a outros calibres. Isso veio se renovando até hoje, até que o decreto veio estabelecer o limite de 1.620 joules. E aí, 1.620 joules... O que é isso? É uma unidade de energia que é limitado à saída da bala, da munição, do projétil, do cano de teste, ela tem que atingir no máximo 1.622 joules. E aí você tem praticamente agora permitido todas as armas curtas. Então a 9 milímetros, que era proibido, agora é permitido. A .40, que a polícia usa, é permitido. 44, 44 Magnum, 45, 45 Alto, 357 Magnum e todas aquelas anteriores também. De arma curta, proibido hoje é só a chamada Desert Eagle, que parece um canhão, que é uma pistola americana monstruosa, tem quase 2.000 joules, e um chamado 454 Caçu, que a bala dele é quase do tamanho de um revólver 22, a munição dele, desculpa, é quase do tamanho do revólver 22, que ele chega a mais de 2.500 joules. E de arma longa,
provavelmente o 44 Magnum, tá? O 556, que é o plataforma R15, ela ultrapassa no canto de teste. O 357 é o Magnum. Isso, é o 357 Esse aqui Magnum. me faz lembrar da arma que matou o PC Farias, que era o homem, o caixa-forte do ex-presidente Fernando Collor, né? Exatamente. Foi um Magnum desse, né? Foi um Magnum No desse. Brasil, hoje, um Magnum desse custa quanto? Bom, Mais ou o menos. meu eu paguei R$4.600. Eita, 4 pau. Aí Então eu... você já tem o porte. Não, eu tenho a posse. É Você que eu tem sou a atirador posse. esportivo, então eu... Mas você não tem o porte, você tem o registro. Isso, eu só tenho um registro, meu registro é no Exército, que eu sou atirador esportivo, quem faz é o Sigma. E aí eu já podia comprar essas armas fora do limite de calibres, porque o atirador esportivo tem essa permissão. Agora o atirador esportivo pode também comprar o 556 na plataforma R15, que é uma arma excelente, permite participar de várias provas de tiro, principalmente PSC, mas eu paguei algo em torno de 4,5. O interessante é que a gente sabia que ia sair o decreto, tinha acesso a algumas minutas, só que nem nas melhores perspectivas eu achei que ia vir tão bom assim. Então eu peguei esse ano, fiz uma compra razoável de armas no começo do ano. E aí, logo depois que eu comprei, saiu o decreto, o preço delas despencou para uns 30%, 20%, 30%. Ixi, baixou. Então, esse 357 você vai encontrar por 4.200. No Brasil, no né? Brasil, da Taurus. Agora, se comprar no Paraguai, deve ser bem mais barato, mas não pode legalizar aqui, né? Tem que pagar a taxa da receita. Então, o que acontece? É por isso que eu estou falando, o cumpridor de lei, quem cumpre a obrigação, não está comprando uma arma para cometer crime. Porque se você quiser comprar uma arma para cometer crime, você anda umas 20 quadras aqui para baixo, e você paga R$1.500 num 357. Verdade. Você vai no Paraguai, paga R$1.000 num 357. Porque quem quer legalizar não vai cometer crime. Agora, a arma sem um registro, sem um porte, geralmente é o cara que vai cometer crime, né? Existe algumas pessoas que estudam esse tema também que estão dizendo que agora, por conta de algumas revogações, você vai poder comprar, por exemplo, no Paraguai e legalizar. E você vai pagar tributação, que é algo em torno de 150% de armas de fogo. Ô, louco. Acaba inviabilizando. Não compensa. Mas no Brasil já existem importadoras que atendem os atiradores esportivos. Agora vão começar a atender os cidadãos. Então Será que o preço vai ser melhor? Por exemplo, uma Glock, que é uma pistola excelente, vendida no Brasil em calibre 9mm, está R$ 7.300, 7.200. Depois do processo de importação. A 380 está R$ 7.800. Que é o calibre permitido, tem a 40 também. Se você for comprar no Paraguai, o preço lá para legalizar, vamos supor que dá, faz de conta que dá. Ela vai sair por algo em torno de 6, 7 mil, só que você pagando a tributação vai dar mais que o dobro. Então compensa fazer pelo Brasil, compensa fazer legalizado, só demora. Só que a gente ficou praticamente 20 anos vivendo sobre o jugo pesado do Estatuto de Armamento, então agora é ter um pouco de paciência e fazer tudo direitinho. O atirador esportivo, ele é, antes de tudo, um cumpridor de leis. Vou falar para você por quê. Você, para poder comprar como atirador, no regime anterior, antes desse decreto, você tinha que pedir uma autorização para o Exército. Demorava alguns dias, bons dias. Aí você compra. Aí, antes de você ter acesso a ela, o Exército tem que apostilar. São mais alguns dias. Aí depois ela vem para você, para depois você ter o registro. Tem alguns lugares do Brasil, não é o caso da nossa região militar, mas tem lugar que esse procedimento chega a durar 1 ano ou 2. E o atirador fica lá esperando. Então, compensa você seguir a lei, porque, eu repito, o cumpridor das leis, ele não está comprando uma arma de fogo para poder fazer justiça, nem para brigar na rua, nada. Ele está comprando uma arma de fogo para, se ele tiver a vida em risco, ou se alguém invadir a casa dele e oferecer algum risco a ele ou à sua família, ele poder se defender. Eu sou pai de 3 filhas meninas. E mesmo que eu não tiver uma arma de fogo, se eu tiver com uma colher de sobremesa, eu vou reagir, ponto. Eu prefiro morrer do que viver com a culpa. Olha, nós estamos falando aqui com o Marcos Polon, que é advogado, civilista, criminalista aqui no estado de Mato Grosso do Sul, e ele fala em nome da OAB, como você fazer para tirar arma. Então, meu amigo, qual que é a arma mais barata? Porque, 4, 5 pau não é qualquer um que pode comprar uma arma dessa. Depois tem que pagar mais 500, 600, 700, quase 6 pau para tirar um porte e a arma, né? Qual que é a arma mais barata que o cidadão pode usar? Certo. Eu só queria fazer 2 observações. Eu atuo exclusivamente em agronegócio. Daí a minha necessidade de arma de fogo. Estou sempre em fazenda e trabalho com algumas anulatórias de compra de área grande, então eu tenho essa necessidade por conta disso. E a outra coisa é o seguinte, eu fui presidente da Comissão do Direito do Agronegócio na gestão anterior e esse é o meu envolvimento. Mas eu não falo em nome da OAB,
Eu não? Não posso Então, falar em nome da OAB, desculpa, tá bom. porque, embora o nosso presidente aqui do Estado seja favorável... O Mansur é O favorável. Mansur né? é favorável. Mas o presidente a nível de Brasil não é. Não, a gente não pode chegar a dizer que ele não é, mas ele deu uma entrevista esse final de semana, depois das manifestações, dizendo que a questão ainda está sendo estudada e que não é consenso dentro da advocacia. Não existe uma comissão federal para discutir o porte de arma de advogado, como tem aqui no Mato Grosso do Sul. E, como eu disse, a OAB do Paraná já se manifestou contrário. Então, hoje eu falo como advogado, um advogado que luta pelo porte de armas para toda a classe por questão de isonomia, e também alguém que entende que no Brasil o fato de você ter arma de fogo para se proteger é necessidade, não é luxo. Mas voltando à sua pergunta, qual que é a arma mais barata que tem hoje no mercado? Você vai achar uma arma eficaz, que é para porte, que é um 38, cano curto, 2 polegadas, que o pessoal chama de bulldoguinho aqui, né? Você vai achar ele por R$ 2.500, uma boa arma. R$ 2.500. Aí gasta mais uns 500, 600, aí 3 mil e pouco para tirar o porte. Isso, não, a posse. Aí o porte, depois que você fez toda essa documentação, se for aprovado, você recolhe uma guia de R$ 1.400 e pouco reais. Lá. Então, para tirar o registro é 500, aí 1.000 e pouco para tirar o porte. Só a guia. A DARF da Polícia Federal de Posse é 90 e alguma coisa, 94, 98, não lembro de cabeça. A do porte gira em torno de R$ 1.500. Olha, rapaz, bom, acho que nós já falamos de tudo, né, Paulão? Acho que sim. O que pesa mais em relação a isso, Lucas, e é importante a gente frisar, é que é o seguinte: muita gente que se levanta e fala contra a arma de fogo não para estudar. Eu recomendo aos colegas que são desarmamentistas, o público em geral, os nossos ouvintes aí que estão ouvindo, que são desarmamentistas, que estudem o tema. Não fale simplesmente porque acha. Porque o que comete crime no Brasil hoje é o bandido, e o bandido já está armado. Verdade. O cidadão, cumpridor das suas obrigações, não tem interesse em comprar arma para cometer crime. E vamos mais longe, tem outra coisa interessante. Existia no Brasil uma cultura armamentista para preservar direito do cidadão. E todos os estados totalitários, eles tiram esse direito. Hitler foi um grande desarmamentista. Hitler, né? Hitler foi um grande desarmamentista. Ele queria dominar o povo, né? Exatamente. Maduro é outro desarmamentista. Então, um povo livre é um povo que tem o direito. Não vou dizer que um povo livre é um povo armado. Um povo livre é um povo que tem o direito de escolher se vai comprar arma ou não. Então, isso está mais relacionado à liberdade do que à segurança pública. A liberdade que você tem de comprar arma de fogo ou não. E aí, tem declarações escandalosas como aquela do nosso vice-presidente, de que ainda bem que a Venezuela, o povo está desarmado. Ainda bem como eles Quem estão falou sendo... isso aí? Quem? Mourão, vice-presidente da República. Por quê? Porque se ele estivesse armado, aí não podia se defender. Aí não podia se... Aí ele tinha como se defender. Se tivesse. Agora, como não tem o armamento, não pode se defender. Morre que nem gado, morre que nem um pato na cerca. Então, vocês percebam que a questão da arma de fogo está mais relacionada à liberdade do que à arma propriamente dita. E, por exemplo, nossa primeira medalha olímpica no Brasil foi no esporte de tiro esportivo. A primeira medalha que o Brasil ganhou na história das Olimpíadas foi no esporte de tiro esportivo. O decreto anterior dizia que as crianças poderiam praticar o tiro esportivo desde que o pai autorizasse, ou a mãe. Aí o decreto veio e limitou isso a 14 anos, o pai e a mãe autorizando. E algumas pessoas ainda se posicionam contra. Não existe mecanismo de segurança mais eficaz do que o conhecimento. Eu fui criado numa casa onde tinha arma de fogo. Meus filhos são criados numa casa onde tem arma de fogo. E eu conheço um monte de gente que está na mesma situação e nunca houve acidente, porque não tem aquela Paulo, mística. Você alguma vez já teve que usar arma para se defender? Você? O que acontece? Disparar nunca. Mas você já teve que usar arma para se defender? Já tive que usar arma para me defender. Você pode dar um testemunho aqui? Numa determinada situação, alguns sujeitos tentaram invadir minha residência, eles estavam armados. E eu, do lado de cá, de dentro da casa, falei, olha, eu estou armado e vou atirar. Você falou para ele? Falei. Né? E o pessoal saiu, porque o bandido, ele não entra para te matar. Você mandou eles erguer a mão ou não? Não, mandei embora. Mandou embora, eu não queria partir pro confronto. Eu não queria ir pro confronto. E aí eles saíram correndo. Um amigo meu que mora no meu bairro, invadiram a casa dele, com ele lá. Ele se trancou no quarto com a esposa e com o filho, um colega meu advogado. E aí eles começaram a tentar arrombar a porta. E ele desferiu 20 disparos através da porta e atingiu os dois. Matou os dois? Se ele não tivesse armado, a família dele teria sido vítima de algo muito pior. É verdade. Essa semana, em Rondonópolis, 2 bandidos entraram na casa de um cidadão,
renderam a sua filha, iam começar atos de atrocidades com a menina lá, ele pegou a sua arma e repeliu a agressão, os dois fugiram. Então, a maior parte dos enfrentamentos envolvendo arma de fogo não ocorre sequer o disparo. E isso aí não aparece em estatística. E é esse poder de persuasão, vamos colocar assim, de intimidação, que a gente quer ter o direito a ter. O vagabundo que está na rua hoje cometendo crime, eu sei que você foi vítima aqui na frente do seu estabelecimento comercial. 11 de dezembro de 2015, 13 horas e 30 minutos na cidade de Dourados. Final de ano, quase que eu não passo o Natal com a Maria Vitória e com a família. Mas Deus intercedeu, foi aqui na frente. Em plena luz do dia. 13h30. A Luciana, que trabalha aqui comigo, saiu no portão e falou, seu Lucas, eu tinha aberto a porta da caminhonete para colocar uns envelopes na pasta. Aí a hora que eu olhei, o cara me meteu o revólver aqui do lado esquerdo da mão e tinha um outro aqui, né? E aí ele botou na minha mão, eu segurei o cano do revólver, botei a mão em cima do tambor e aí nós ficamos, eu puxando e ele tentando tirar a arma, puxando e o outro ali assistindo, de repente, pá! Aí furou a porta da caminhonete. Ele pensou certo que eu ia largar. Aí Deus me deu uma força sobrenatural, que só agradeço a Deus, não é a minha inteligência, a minha força humana que veio naquele momento. Tanto é que eu perdi esse dedo aqui, ó. Esse dedo não tem mais movimento, né? Aí eu consegui, depois ele deu outro tiro, aí eu consegui tirar a arma dele. Falei, vai embora em nome de Jesus. Saiu os dois aqui. Nessa hora todo mundo passava, eu pedia socorro, ninguém aparecia. Aí depois que eu tirei a arma da mão dele, que eu falei, vai embora em nome de Jesus, chegou todo mundo. O que foi, seu Lucas? O que foi, seu Lucas? Imagina. Eu falei, foi isso aqui. Aí veio a polícia, devolveu o revólver, passou 1 hora e pouco, fui na delegacia, estavam os dois presos. Exato. Depois fiquei conhecendo que o vô é meu amigo e que a família já era meu amigo, que em 93 eu preguei na igreja deles. Você está entendendo? Não, isso é um absurdo. Um já está em liberdade, o outro já subiu para a vida eterna. Há 2 anos, parece que acharam ele com a mão e os pés amarrados aqui do lado do Guaicurus, aqui no Porto Cambira. Não, é catastrófico. Então, a outra vez também, deixa eu te contar, outra vez eu tinha programa na rádio do Zé Elias. Uhum. Tinha uma moça que trabalhava comigo, a Danúbia. A Danúbia era uma morenona forte, ela era minha fã. Todo dia lá na porta da rádio, 10 e pouco ela estava lá. Aí eu falei, eu tinha o Sempre Livre, a Maneira Natural de Viver, um motel. Falei, então vamos trabalhar lá e vem aqui comigo para me ajudar no programa. Eu saí da rádio meia-noite e pouco, eu morava na rua Mato Grosso, 2390. Aí eu e ela dormia num quarto, né? Ela morava lá, dormia no quarto e eu dormia no outro quarto. Aí, a hora que nós chegamos, o portão de elevação estava meio aberto, isso em 92. Aí ela falou, Lucas, tem gente aí. Falei, você está brincando? E eu tinha uma arma que era do meu pai, um 38 que era do meu pai. Aí nem andava comigo, estava no meu quarto. Aí falou, tem gente aí. Aí eu fui para a edícula do fundo e vi a porta entreaberta. Aí eu vi um cara lá dentro, rapaz, era quase 1h da manhã. Nossa. Aí eu saí, fiquei entre a porta e peguei o 38 e apontei e falei, sai daí porque senão eu vou mandar bala. E sai com a mão para cima. Eu tinha uma F1092, que eu tinha trocado num caminhão. E falei, sai e encosta aí na F1000. Aí saiu um e encostou na minha. Aí a Danúbia falou, Lucas, tem outro. Falei, sai o outro, senão eu vou atirar. Aí saiu os dois guri. 15, 16 anos, grandão, bem mais alto do que eu, 1,70 m. Aí encostei ali na F1000, que eu tinha a caminhonete, 92, foi em 92, caminhonete nova, e liguei para a polícia. Naquela época, a Polícia Civil aqui era aquelas veraneias azul e branca. Chevrolet, mas demorava para chegar, não é hoje. Hoje nós temos a SW4, hoje nós temos aí a Blazer da Chevrolet, tudo carro veloz. Demorou um tempão, rapaz, e eu segurando eles ali. Aí a polícia chegou, levou os dois, não sei onde que eles andam. Quer dizer, minha intenção não era matar, era se defender. Agora, se eles reagem e vêm em cima de mim, eu tinha que atirar para me defender e não matar. Aí, graças a Deus, tudo bem. No outro dia, não tinha casa do lado da minha casa, eu fui lá, tinha forro de cama, tinha roupa minha, tinha lençol, tinha fronha, tudo do outro lado ali que eles iam roubar. Sim. E eu nunca mais vi esse pessoal. Então, eu já passei por essas duas provas, sabe? E dou honra e glória a Deus. Não que eu tenha a inteligência e o equilíbrio acima do normal, mas neste momento, Deus operou para me defender. Porque pensa bem, Paulo, se eles tivessem armado e saíssem atirando, pois é. ou eles iam morrer, né? Porque eu ia tirar também. Vamos
trazer para o nosso tema aqui. E se você não tivesse nada? Você ia ser espancado até a morte. Bom, sei lá, só Deus sabe, né? Então, é complicado. E aí eu queria convidar você para ter o seguinte raciocínio. Você aqui, em plena luz do dia, na hora do almoço, na frente do seu estabelecimento comercial, 1h30 da tarde, foi abordado. Por quê? Porque hoje o bandido sabe que ninguém pode reagir, ninguém tem arma. Até se acontece um latrocínio, o vagabundo vai lá e fala na polícia, mas ele reagiu como se ele tivesse certo em matar o pai de família. Verdade. O negócio é o seguinte, a cultura do não reage, ela está errada. Você tem que estar preparado para, se for preciso, defender a sua vida, defender a sua família. Então, aqui na frente, hoje em dia, se você é abordado, o ladrão tem a certeza de que ninguém está armado perto. Mas antigamente, quando todo mundo tinha arma, essas coisas à luz do dia, se não fosse passional, simples crimes assim, não aconteceriam porque todo mundo pensava que todo mundo poderia estar armado. O que nós acreditamos que vai acontecer de agora para frente, quando as pessoas começarem a adquirir e portar suas armas de fogo? O ladrão, ele não quer te matar. A princípio, ele quer tirar o seu patrimônio, ele quer roubar alguma coisa sua. Verdade. Ele não vem para o enfrentamento. Então, se ele percebe que existe o risco de ele ter o enfrentamento aqui por outras pessoas, ele não vai te abordar. Verdade. Semana passada, eu estava em frente ao AB, foi o velório de um grande amigo meu, advogado, Dr. Sebastião Calado. Então, rapaz, eu ouvi falar muito desse homem, mas não lembro dele, rapaz. Espetacular, um gênio, processualista monstruoso, o advogado veio de glória para cá, uma alma espetacular, um coração maior ainda. E a gente lá na frente da OAB, onde ele foi velado, falando justamente desse assunto que tá bem em voga. E aí o exemplo que eu dei foi o seguinte, falou, todos aqui somos advogados. A partir de agora, o pessoal sabe que advogado pode portar arma de fogo. Uma coisa que é muito comum aqui em Dourados é execução à luz do dia. Você está tomando tereré na frente da sua casa, tá um perigo, vem um sujeito e executa outro sujeito. Aí você imagina, estamos nós todos aqui. Verdade. Ali na esquina tem um outro sujeito conversando. Você acha que alguém vai chegar com uma moto e atirar nele sabendo que tem 8 caras aqui que podem estar armados? E repelir a agressão? Então tem um fator psicológico que nós acreditamos que vai auxiliar em diminuir a criminalidade. Lembrando que não é esse o objetivo. Mas, Paulo, as estatísticas já provam que os países desenvolvidos, onde o país, onde o presidente permite do porte de arma para o cidadão, o índice de criminalidade de arma de fogo é bem baixo, não é? É bem menor. Está provado já, né? Aqui na América Latina mesmo, os países vizinhos nossos que são mais permissivos em relação à arma de fogo têm índices de criminalidade muito inferiores. Tem um estudo feito nos Estados Unidos que, a partir do momento que houve uma campanha de conscientização de dar à mulher a possibilidade de se defender e buscar a posse e porte de armas, crimes como estupro reduziram em 50%. Como que uma mulher vai se defender de um agressor? Verdade. Então, a arma de fogo dá para ela uma chance de poder se defender de agressões desse tipo. E é isso que a gente busca, não é simplesmente sair querendo fazer justiça e agir como vingadores e vigilantes aí, como nos quadrinhos. Não, num caso de extrema necessidade, que Deus permita que isso nunca aconteça na vida de todo mundo que esteja ouvindo isso aí, mas poder não morrer como ovelha e poder se defender, exercer o seu direito de legítima defesa. Porque não adianta nada eu te dar um direito e não te dar um jeito para poder fazer esse direito se efetivar. Verdade. Paulão, já faz 1 hora que nós estamos no ar, eu agradeço aqui a sua presença, você explicou muito bem, fundamentou muito bem. Então, para o cidadão tirar o porte, o registro e o porte de arma, tem que procurar a Polícia Federal, Isso, entra no site da Polícia Federal, lá tem todas essas informações, tá? Aqui em Dourados tem lojas que vendem armas, tem despachantes que podem tirar a dúvida de vocês. Quem puder e quiser, entra no meu canal do YouTube, você vai lá no YouTube, coloca Marcos Polon, você já vai ver meu canal, se inscreve no canal, lá eu explico, tiro todas essas dúvidas, você pode ver depois esse vídeo com calma, tanto na página do Facebook do Lucas, quanto lá no meu canal do YouTube. E é isso. Precisando, você procura a Polícia Federal e os despachantes aqui de Dourados, lojas de armas, vão poder ajudar vocês. Paulão, muito obrigado aqui pela sua presença, tá? 11 horas e 5 minutinhos, 27 de maio de 2019. Obrigado mesmo de coração, tá? Eu agradeço muito. Um grande abraço. Vamos agora às nossas notícias municipais e estaduais.